Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aí, já é etapa 5, é a aula da revisão. Gente, durante as últimas aulas, vocês perceberam como que se dá a aplicação daquelas 3 razões trigonométricas. Perceberam o passo a passo e entenderam que existem algumas fundamentações. Tipo, entender que para aplicar seno, cosseno e tangente, cateto oposto e hipotenusa, cateto adjacente e hipotenusa e cateto oposto e cateto adjacente, primeiramente, o meu triângulo tem que ser retângulo. Eu não posso sair aplicando seno, cosseno, tangente em qualquer triângulo. O triângulo tem que ser retângulo. Então, a primeira coisa, você vai olhar para o seu triângulo é retângulo, de boa, tranquilo. Então, já sei que o triângulo é retângulo. Qual é a segunda coisa que eu devo fazer? Identificar as dimensões. Você vai bater o olho lá, vai tentar enxergar qual que é o maior lado do teu triângulo retângulo. Por quê? Identificamos ali a nossa hipotenusa. E por que identificar primeiro a hipotenusa? Porque identificado-se a hipotenusa, quem sobra, obrigatoriamente passa a ser os teus catetos, que podem ser oposto ou adjacente. Recordar também da necessidade de vocês aprenderem aquela tabelinha de arcos notáveis, do 30, do 45 e do 60. Vamos lá iniciar nossa aula? A sistemática para você que é novo. O que é a orientação? Como é uma aula de revisão, que você, ao chegar nas atividades, você aperte o pause, entendeu? Tenta fazer sozinho. Depois que você finalizar, você aperta o play e acompanha o desenvolvimento com a gente aqui. Agora, se você não acompanhou as aulas anteriores, você dá uma espiada em 1, 2, 3 exemplos e depois você obedece essa sistemática, tá bom? Para você verificar se você está conseguindo fazer sozinhos. Eu estou me utilizando dessas aulas justamente para pedir que vocês tentem fazer sozinhos. Coloquei lá e depois vocês acompanham, que aí a gente fica na torcida para você estar acertando. O conteúdo está aí, trigonometria, razões trigonométricas no triângulo retângulo, hoje, revisão, não é? E a ideia principal, o objetivo é que você, a partir dessas razões trigonométricas, você consiga resolver inúmeras situações, problemas. Feedback rápido. Como que eu calculo o seno? Gente, como que eu faço para calcular o seno? Professor, o seno trabalha com o cateto oposto e com a hipotenusa. O cosseno, professor, o cosseno trabalha com o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente, professor, a tangente, ela trabalha com o cateto oposto e com o cateto adjacente. Então, eu tenho que saber dessas 3 razões trigonométricas e qual delas utilizar. De novo, depende de quem ele quer que você encontre. Depende das dimensões fornecidas. Lembrando que, para quaisquer uma dessas razões, eu tenho que conhecer no meu triângulo retângulo, no mínimo uma das dimensões. Professor, pelo menos uma das dimensões eu tenho que conhecer. E a outra é a que eu quero encontrar. Então, eu vou me utilizar dessas 2 dimensões, a que foi fornecida e a que eu quero descobrir, para escolher qual dessas 3 razões trigonométricas é a mais adequada para chegarmos à solução de cada uma das situações, problemas. Tá aqui, professor, como a aula é de revisão. Se você já vem acompanhando as aulas, o momento é esse. Você vai chegar agora, vai dar o pause, tá bom? Na tua telinha. Você vai tentar resolver sozinho e eu vou resolvendo por aqui. Na hora que você finalizar daí, você aperta o play e vê se você acertou. Vamos lá? Aperta o pause aí e tenta fazer que eu venho por aqui. Vamos ler aqui a questão. Calcule a distância a que o garoto deve estar da tela para ver a sua linha superior sob um ângulo de 30 graus. Essa aqui é parecida com uma do edifício que nós fizemos, que tinha um posto elevado, que a pessoa visualizava o topo do prédio. Se eu não me engano, eu acho que era sob um ângulo de 30 graus também. O raciocínio é o mesmo aqui, professor. Eu tenho ali, calcule a distância. Aqui um garoto deve estar da tela, professor, ele quer aquele X embaixo ali. E ele disse, professor, que esse observador está 1,20. Professor, mas aqui eu não vou precisar do 1,20, não. A não ser
a não ser que ele estivesse me perguntando qual que seria a distância do topo da tela até o solo. Aí eu teria que usar aquele 1,20. É que eu não vou utilizar 1,20, não. Ele não quer, né, só esse x? Esse x é essa distância aqui, professor. Deixa eu habilitar aqui a canetinha. Só esse x é essa distância aqui, professor. Esse x, para esse ângulo, ele é o nosso cateto oposto. E esse 5 aqui, professor, está na frente do ângulo. É o teu... desculpa, anotei errado. Desculpa. O que está na frente do ângulo aqui é o cateto oposto e o x que sobra é o cateto adjacente. Você entendeu? Daquelas 3 razões trigonométricas, quais delas nós podemos estar utilizando aqui? Professor, o senhor deu para a gente seno, é o cateto oposto com a hipotenusa. Não vai ser seno, porque eu não tenho hipotenusa. O senhor colocou para a gente que eu também posso usar cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O professor também não pode ser cosseno, porque, novamente, ele não me deu a hipotenusa e também não quer que eu encontre a hipotenusa. Tem a última razão trigonométrica, que é tangente do ângulo, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Prof, vai ser tangente. Vai ser tangente. A tangente do ângulo trabalha com o cateto oposto e com o cateto adjacente. Quem é o ângulo aqui, professor? O ângulo é de 30, então vai ficar tangente de 30 graus. É nós pegarmos o cateto oposto, que é 5, pelo cateto adjacente, que é x. Agora, eu tenho que recorrer àquela minha tabela de arcos notáveis. Professor, e aquele 1,20 ali, que seria a altura do observador, eu vou utilizar a altura lá do garoto? Não, é como eu falei, eu precisaria daquele 1,20 se ele fosse pedir a altura toda da tela, mas aí também nem precisaria, porque eu poderia dizer que era 6,20. Se ele pedisse qual é o tamanho da tela, por aí, eu poderia estar utilizando. Prof, e lá na tabela de arcos notáveis, a tangente de 30 graus vale exatamente raiz de 3 sobre 3, que é igual a 5 sobre x. Vamos fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada, produto dos meios pelos extremos, vai ficar raiz de 3 vezes x, professor, que é igual a 3 vezes 5, certinho? O que é que a gente está fazendo? A gente está pegando aqui cateto oposto com o cateto adjacente. O professor vai ficar raiz de 3x é igual a 15. X é igual a 15 dividido por raiz de 3. Eu já entendi que a matemática diz para mim que eu não posso deixar radical no denominador. Então, nós temos que racionalizar, multiplicar numerador e denominador por raiz de 3. O meu x vai dar 15 vezes raiz de 3, que dá 15 raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 de novo, dá só o 3, não é? Dá para simplificar o 15 com 3, dá para dividir, dá 5. 15 por 3 dá 5. Ali, professor, a distância do garoto até a tela é de 5 raiz de 3 metros. E eu deixo a resposta em função da raiz de 3, até porque ele não nos deu a aproximação. E aí, se acertou? Se não, já percebeu aí onde foi o seu erro? Eu espero que tenha sido poucos detalhes. Ou melhor, espero que você tenha acertado mesmo. Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima. Olha só, professor. Se eu não te der a imagem, professor, ele diz ali para mim, do alto de uma torre de 50 metros de altura, localizada em uma ilha, avista-se a praia sob um ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Qual é a distância da torre até a praia? E, professor, não gosto quando não tem imagem, não. Vamos imaginar aqui. Você tem aqui a terra, não é, professor?
Aí você tem aqui o mar, né, professor? Deixa eu pegar aqui o blue, professor. Aí, aqui você tem aqui o mar, professor. Você vê a praia, né? Aqui você tem do alto de uma torre. Aqui é a nossa torre, professor. Ele diz que do alto de uma torre avista-se a praia, professor, sob um ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Do alto de uma torre de 50 metros de altura. Ele já me deu aqui, ó, a altura da torre. Tá bom? Já me deu a altura da torre. Professor, vou botar aqui, ó. O pessoal tá até aqui na praia, ó. Barquinho aqui. Professor, ele quer saber qual é a distância da praia, né? A praia começa aqui, professor. Qual é a distância da praia até a torre? Eu vou chamar aqui de X, professor. Então, o desenho ele não precisa ficar perfeito. Você tem que ter uma ideia de esboço, professor. Então, lá do alto da torre, ele enxerga a praia sobre um ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Ele disse para mim que a altura da torre era de 50 metros e queria saber a distância da praia até a torre, que eu chamei de X. Agora, vamos às dimensões. Esse 50 metros que você está visualizando, para o ângulo de 45 graus, ele é o cateto oposto, porque está na frente do ângulo. E esse X, se lá é o cateto oposto, professor, esse X passa a ser o cateto adjacente. Vamos usar novamente tangente, professor. A gente vai ter tangente de 45, é eu pegar o cateto oposto, que é 50, dividido pelo cateto adjacente, que é o meu X. Tangente 45, vou lá na tabela de arcos notáveis. Tangente 45, professor, vale exatamente 1, professor. Então, vai ficar 1 é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Produto dos meios pelos extremos. Professor, deu também o mesmo 50 metros, professor. Foi rápido, entendeu direitinho? O esboço não ficou muito direitinho não, porque basicamente a altura do prédio, se é o ângulo de 45, até comentei. Todo triângulo retângulo sobre o ângulo de 45, ele é isósceles. Então, se lá era 50, aqui já teria que ser 50. Os catetos têm a mesma dimensão, obrigatoriamente. De boa? Vamos para mais uma, professor. Essa aqui eu acho que eu irei utilizar. Essa aqui eu acho que eu irei utilizar sim, professor. Um observador distante 80 metros do mastro de uma bandeira, vê seu ponto mais alto sob um ângulo de 38 graus. Não é um dos ângulos, não é um dos arcos notáveis que eu tenho a obrigação de saber. Então, com certeza, ele vai estar me dando o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo. Ele diz para mim que a distância dos olhos dele ao chão é de 1,7 metros. A altura do cara ali, professor, dá 1,7 metros. E ele quer saber qual é a altura do mastro inteiro. É clássica esse tipo de questão. Primeiro, se você olhar direitinho, eu quero que você observe que o triângulo que eu tenho aqui, professor, é este aqui, ó. Então, as razões trigonométricas que eu venha a aplicar nesse triângulo só vão fazer com que nós encontremos essa distância aqui, que eu estou chamando de X. Para nós encontrarmos a altura total desse mastro, eu tenho que fazer a conta, encontrar aquele X normal lá. Eu sei que essa distância aqui, ela é aquele 80 metros que eu tenho lá embaixo, e que essa distância aqui é a altura da pessoa, que é 1,70 metros, professor. Então, para nós acharmos a altura do mastro, eu encontro aquele X,
não é isso? E depois eu só somo com 1,70. É esse o mistério, é esse o detalhe da nossa questão. Só que para achar o x eu tenho que escolher uma daquelas razões trigonométricas. Para quê, professor? Para saber se eu faço por seno, se eu faço por cosseno ou se eu faço pela tangente. Deixa eu ampliar um pouquinho a imagem, tá aqui para facilitar a tua visualização. Eu quero encontrar, professor, a altura do meu mastro, que eu estou representando pela letra H. Eu quero encontrar a altura do mastro que eu estou representando pela letra H. Eu quero que você entenda que eu vou aplicar uma razão trigonométrica neste triângulo retângulo, onde esta dimensão eu estarei chamando de x e essa aqui eu já sei que vale 1,70 metros. Eu sei também que a distância do homem ao mastro é uma distância de 80 metros, então irei fazer a questão utilizando-se do x e utilizando-se deste 80 nesse triângulo retângulo, que são respectivamente as medidas dos meus catetos. Professor, ele não me deu a hipotenusa. Significa dizer que não irei usar seno, significa dizer que não irei usar o cosseno. Professor, então o senhor vai usar qual? Gente, quem está na frente do ângulo é o cateto oposto. E o cateto que sobra é o cateto adjacente. Estamos gostando de tangente. A terceira questão, onde nós utilizaremos a tangente. Para nós acharmos aquele x, eu vou usar tangente do ângulo. Professor, a tangente de um ângulo é eu pegar o cateto oposto com o cateto adjacente. Vai ficar a tangente de 38, é o cateto oposto, que é o x, que eu coloquei lá, sobre o cateto adjacente, que é o meu 80. Vou ver lá quanto que é a tangente, né, de 38, professor, tá aqui, ó. A tangente de 38 graus vale 0,78, vamos lá então. Vai ficar 0,78 é igual a x sobre 80. Só fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada, professor, vai ficar x vezes, aqui embaixo que não tem ninguém é 1, né? X vezes 1 dá x, que é igual 0,78 vezes 80, vai ser a mesma coisa que 7,8 vezes 8. Deixa eu ver aqui. 8 vezes 8, 64. Sobe 6. 7 vezes 8, 56. Com aquele 6 que subiu. 62. Professor, aquele x lá dá 62,4 metros, professor. Mastro alto. 62,4 metros. Professor, ele quer a altura do mastro inteiro. A altura do mastro vai ser o x que nós acabamos de descobrir, acrescido, professor, de 1,7 metros, que é a altura do rapaz. Aí a gente vai ter a altura total desse mastro. Então, a altura do nosso mastro vai ser o 62,4 somado com 1,7. A altura do nosso mastro vai dar, professor, 62,4 mais 1,7. Vai dar 64,1 metros. Vocês entenderam? Entenderam? Deu certinho? Você conseguiu fazer sozinho? Então, toda vez que eu visualizar esse tipo de questão, tem uma pessoa em pé, tem um teodolito, que ele já coloca uma altura lá, e ele quer saber a altura do prédio que está na frente, a altura de uma árvore, a altura de uma torre. Nesse caso, você faz a conta somente para o triângulo que você está visualizando aqui, ó. Apaguei sem querer. Somente para o triângulo que você está visualizando aqui. Agora sim, ó.
encontra a parte lá do cateto oposto, que é o X que eu chamei. Você está vendo que o triângulo só dá esse aqui, ó. Então, eu não teria como calcular com uma única conta já a altura desse mastro. Não tem como. Então, eu encontrei primeiro o X e depois eu só somei, professor, com aquele 1,7 lá, a altura do mastro deu 64,1 metros. Vocês entenderam? Entenderam? Certeza. Vamos continuar, professor. Vamos continuar. Olha só. Essa outra aqui. Também o ângulo fornecido não é nenhum dos arcos notáveis. Então, deixa eu ver aqui. Observe a figura e determine aproximadamente a projeção horizontal, que já está escrito embaixo lá, professor, desse toboágua. Gente, projeção é como se fosse sombra, tá bom? Então, ele está pedindo nessa questão que nós encontremos essa distância aqui, ó, que é a projeção ortogonal. Deixa eu fazer ela retinha para ficar mais bonitinha. Ele quer que o senhor encontre essa distância aqui, professor. Ele quer que o senhor encontre essa distância aí. Essa distância eu chamo de um X, por exemplo. Aí cabe a gente verificar que dimensões são essas, se essas dimensões representam hipotenusa, cateto oposto ou cateto adjacente. Professor, vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. Ele quer a projeção ortogonal aqui, professor, essa distância, né? Vou chamar essa distânciazinha aqui de X. Beleza? Vou chamar essa distância de X. E eu tenho esse 42 que já foi fornecido. Se o ângulo que está sendo analisado está aqui, quem está na frente do ângulo é o 42 metros, concorda? Professor, então, esse 42 metros é cateto oposto, está na frente do ângulo. Eu sei que esse X que está embaixo não é a hipotenusa. Então, se lá é cateto oposto, aqui é cateto, mas é cateto adjacente. Novamente, temos aí a utilização da tangente para a resolução da questão. A gente aprendeu que a tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, professor. O ângulo em questão é um ângulo de 22 graus. A tangente de 22 graus é o cateto oposto, que é 42, pelo cateto adjacente, que é x. Como o ângulo de 22 não é nenhum dos arcos notáveis que eu tenho a obrigação de saber, a questão com certeza me forneceu, professor. E forneceu mesmo, está aqui, ó. A tangente de 22 graus corresponde a 0,40. Então, vamos fazer, professor. Vai ficar a tangente de 22 graus, acabei de olhar lá na questão que ela me deu. Vai ser 0,40, que é igual a 42 sobre x. Vou fazer produto dos meios pelos extremos, esse vezes esse. Só trocar a cozinha do marca-texto. Esse vezes esse, esse vezes esse. Ficou melhor, não é? O professor vai ficar 0,40 vezes x. Dá 0,40x, que é igual a 42 vezes 1, que é 42. O meu x vai dar 42 dividido por 0,40, ou 0,4. Prof, quanto que vai dar isso aí? Vai dar 420 por 4. Professor, vai dar exatamente 105 metros, professor. Aquela projeção horizontal ali, que é a distância do pé daquela torre lá, professor, até onde a pessoa vai sair lá no toboágua, lá da piscina, é uma distância de 105 metros. É um senhor toboágua. Você entendeu?
Certeza? De boa? Pô, vamos para mais. Vai lá, professor. E essa aqui? Você lembra lá da dica para esse tipo de questão? Na hora que eu olho para esse tipo de questão, já tem que vir logo uma coisa na minha cabecinha aqui. Professor, olha, essa aí é aquela que tem triângulo isósceles, é ela mesma. Por quê? Se eu não visualizar o triângulo isósceles, eu vou ter mais trabalho, eu vou ter mais conta, porque nós vamos ter que resolver a questão utilizando-se de duas razões trigonométricas. Tá, professor, mas quais são os triângulos isósceles que o senhor tem aí? Na nossa situação, eu tenho, professor, que completar aqui os nossos ângulos. Se você já souber, dá o pause aí. Tenta resolver sozinho, de boa, tenta resolver sozinho. E, à medida que você for resolvendo, você lá finalizou, vem para cá e acompanha a solução. Aqui, eu começaria marcando esses ângulos. Se aqui é 60 graus, eu já posso dizer que esse ângulo é um ângulo de 120. Se aqui é 120, professor, esse ângulo aqui tem que ser um ângulo de 30 graus. Aqui é 30 graus. E esse aqui é 120. Já descobri o meu triângulo isósceles, professor. Esse lado é igual a esse lado. Professor, mas quanto é que vale aquele lado de lá? Professor, se tudo é 300, este pedaço de cá vai ser 300 menos y. Então, significa dizer que este pedaço aqui também será 300 menos y. Então, facilita porque a gente vai trabalhar apenas com uma razão trigonométrica. Esse triângulo aqui, que eu vou redesenhar ele aqui só para você compreender, ele corresponde a esse triângulo, que está sob um ângulo de 60 graus. Essa distância ele me disse que é x, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D, aqui é o ponto B. Essa distância aqui é y, e eu acabei de descobrir que essa distância aqui é 300 menos y. Entendeu? Ou não entendeu? Professor, então, na nossa situação aqui, eu poderia também ter encontrado o x primeiro. É uma das possibilidades. Você pode até achar, professor, mas aí eu estou achando mais difícil desse jeito. Eu fiz desse jeito. Vamos lá. Vou fazer de duas formas diferentes. Eu poderia começar a questão utilizando o cosseno. Cosseno de 60, professor. Porque aí eu utilizaria o cateto adjacente e a hipotenusa, que estão sobre o mesmo ângulo. Então, cosseno de 60 graus é o cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o 300 menos y. Cosseno de 60, eu tenho que saber, é 1/2, que é igual a y sobre 300 menos y. Se nós fizermos produto dos meios pelos extremos, aqui, professor, vai ficar 2y é igual a 300 menos y vezes 1, que é 300 menos y. Esse menos y vai passar para o lado do 2y somando, então vai ficar 3y é igual a 300, y é igual a 300 dividido por 3, y vale exatamente 100, ele não especificou a unidade, 100 unidades de comprimento. Certinho? Y vai ser 100. Professor, agora que eu sei que o y é 100, eu já sei quais são aquelas dimensões lá. Se ali em cima é 300 menos y e o meu y vale 100, professor, então isso aqui vai valer 300 menos 100, a hipotenusa vai valer 200. Então, já dá da gente encontrar o x por seno, professor. Seno de 60 graus é o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 200. Seno de 60, eu tenho que saber, a raiz de 3 sobre 2 é x sobre 200.
Você vai fazer produto dos meios pelos extremos. Olha, tinha espaço aqui ainda. Canetinha, 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 tá aqui. Produto dos meios pelos extremos. Você vai ter, professor, x vezes 2 vai dar 2x é igual a 200 raiz de 3. X é igual a 200 raiz de 3 dividido por 2. Professor, o seu x vai dar 100 raiz de 3. Aqui seria aquele raciocínio que a gente já vem trabalhando. Só que essa aqui, eu estava olhando agora, percebi agora. Essa aqui era mais fácil se eu tivesse encontrado o x primeiro. Como, professor? Se nós considerássemos somente esse triângulo sobre o ângulo de 30 graus e esquecesse todo o resto, para esse ângulo de 30, esse x era cateto oposto e esse 300 era cateto adjacente. É uma outra possibilidade. Então, eu já poderia dizer que tangente de 30 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Já encontraria o x. Eu acho que ficaria mais fácil se a gente desenvolvesse desse jeito. Professor, então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 300. Eu simplificava logo aqui para diminuir um pouquinho, dá 1, dá 100. Fazia produto dos meios pelos extremos, x vezes 1, raiz de 3 vezes 100. X é igual a 100 raiz de 3. Agora que eu sei que o x é 100 raiz de 3, se eu redesenhar aqui, ó, esse triângulo, que está sobre um ângulo de 60, que é o D, o Y, o B e o C, e o x que eu acabei de encontrar, que é 100 raiz de 3, eu usava novamente tangente para achar o Y. Ia ficar tangente de 60 graus é o cateto oposto pelo cateto adjacente, que é y. Tangente de 60 é raiz de 3, que é igual a 100 raiz de 3 sobre y. Posso cortar raiz de 3 com raiz de 3. Produto dos meios pelos extremos. O meu y é igual a 100. Você visualiza aí que eu consegui desenvolver a nossa questão pensando a questão de duas formas diferentes. Cabe a você escolher o melhor processo. Mais questão, professor. Só que agora, novamente, sobre um ângulo que ele não me forneceu, professor. Na realidade, é um daqueles arcos notáveis. Então, significa dizer o quê? Que a questão já vai vir com o dado para o ângulo de 75. Ele disse para mim o seguinte aqui: para saber a medida da largura de um rio, mediu-se a distância AB de 10 metros, está no desenho, e o ângulo ABC de 75 graus, que também está no desenho. Qual é a medida da largura do rio que ele está representando aqui, ó, por este L, professor? Prof, devagarzinho. Quais são as dimensões que foram fornecidas? Quais foram as dimensões que ele quer que a gente encontre? Ele quer que eu encontre a largura do rio, que para este ângulo é o cateto oposto. Esse 10, que foi o dado já fornecido, também é cateto, só que é cateto adjacente. Das três razões trigonométricas, tenho seno de um ângulo é cateto oposto com a hipotenusa. Tenho que cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa, já sabe qual é, não é? E tenho que a tangente do ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Qual dessas três razões trigonométricas nós vamos utilizar? Professor, nós vamos utilizar na realidade, a tangente. Por quê, professor, que eu vou utilizar a tangente? Porque os valores que eu terei que trabalhar nesse triângulo para a obtenção da largura do rio são, respectivamente, cateto oposto e cateto adjacente. Então, é tangente, professor? É tangente. Sim, senhor, professor. Você vai fazer tangente
vai ficar tangente de 75, é o cateto oposto, que é o L que eu quero descobrir, pelo cateto adjacente, que é 10. Como 75, que a gente já tinha falado, não é um dos arcos notáveis, aí você já tem que olhar na questão que ele com certeza forneceu. Está aqui, professor. A tangente de 75, você vai considerar 3,73, professor. Cateto oposto, cateto adjacente, o tangente de 75 vai ser o L sobre o 10. Tangente de 75, 3,73. 3,73 é igual a L sobre 10. Produto dos meios pelos extremos. Essa aqui está super fácil. Vai ficar L vezes 1 dá L. 3,73 vezes 10 vai dar 37,3 metros, que é a largura do nosso rio. Entendeu? Espero que você tenha acertado aí. Mais uma, professor. Sem o desenho, professor. Aliás, ele deu, só que deixa eu pular aqui agora. Vocês vão tentar desenhar. Lê comigo. Um observador vê um prédio construído em um terreno plano sob um ângulo de 60 graus. Afastando-se do edifício mais 30 metros, passa a ver esse edifício sobre um ângulo de 45. Qual é a altura do prédio? Olha como é que é a situação. Ele diz que você tem um prédio. Você está aqui, professor, observando o topo desse prédio sob um ângulo de 60 graus. Você está aqui na posição A. Deixa eu botar até aqui os cílios aqui, ó, professor. Estou aqui observando esse prédio sobre um ângulo de 60 graus. Já eu vou desenhar ele bonitinho. Beleza? Está aqui o prédio. Ele disse que se você se afastar desse prédio, professor, se afastar desse prédio 30 metros, aí você vai estar nesse outro ponto aqui, professor, você vai passar a enxergar o topo desse prédio sobre um ângulo de 45 graus. Então, quando você estava com um ângulo de 60 graus, você estava enxergando o topo desse prédio, se afastou 30 metros, passou a enxergar esse prédio sobre um ângulo de 45 graus. Ele quer saber a altura do prédio. Professor, esse aí é aquele caso que teremos triângulo isósceles. É esse? Esse mesmo, gente. Esse aí é o caso que teremos triângulo isósceles. Professor, olha só. Vai ser dois ângulos de 45 graus. Dois ângulos, se ali é 45, o outro lá de cima é 45 também. Então, seria igual, professor. E aí, como é que eu faço? Não de 45. Na nossa situação aqui, e professor, se ele é 60, deixa eu ver se eu anotei certinho. E professor, não, tem isósceles não. Porque esse aqui é 120, 60, 30, não. Esse aqui não tem isósceles. Esse aqui, literalmente, nós vamos ter que montar aquele sistema. Eu falei que quase sempre acontece de dar certo, mas às vezes não. Então, se eu vou ter que montar o sistema, eu vou colocar aqui a imagem mais bonitinha, mais organizada para vocês. Está aí, ó. Tá vendo lá? Professor, estava vendo o topo do prédio sobre um ângulo de 60 graus. E depois ele passou a ver o prédio, depois que se afastou 30 metros, sobre um ângulo de 45 graus. Gente, considerando aquela distância do B até o X de L, eu poderia, tá bom, aplicar a tangente duas vezes. Como assim? Para o ângulo, professor, de 60 graus, eu posso dizer que a tangente de 60 é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Para o ângulo de 45 graus, lembrando que sempre vai dar um sistema, viu? Eu posso dizer que é o cateto oposto, que continua sendo H, só que o cateto adjacente, para o ângulo de 45 graus, professor, seria a soma do 30 mais
o L. Então, teríamos aí um sistema. Você faz sempre duas tangentes, no caso, para os dois triângulos retângulos. Tem um triângulo menor que está sobre o ângulo 60 e tem um triângulo maior que está sob o ângulo de 45. Deixa eu ver aqui, se ali é 30. Não, daria sim. Tem triângulo isósceles sim, professor. O ângulo todo lá em cima é 35. A altura é 30 mais L. A altura vale o 30 mais L. É igual. Então, seria tangente de 60, seria 30 mais L por L. Pode ser ou sistema. Já que eu comecei sistema, vamos finalizar sistema. Aqui, professor, o senhor vai ter que a tangente de 60 é raiz de 3, que é H sobre L. E você tem que a tangente de 45 é 1, que é igual a H sobre 30 mais L. Como eu estou querendo encontrar o H, professor, eu poderia isolar o L. Só que fica mais fácil você encontrar o L primeiro para depois encontrar o H. Porque aqui nessa de baixo, olha só, ficou raiz de 3 é H sobre L. H dividido por L. E ficou a tangente 45, que é 1, que vai ser H sobre 30 mais L. Se eu fizer produto dos meios pelos extremos aqui, eu já posso dizer para você que o H vale 30 mais L, que é justamente aquela conclusão que nós fizemos na verificação do triângulo isósceles. Vou substituir este H aqui, ó. Vai ficar raiz de 3 vezes L é igual ao H. Eu tenho que raiz de 3 vezes L é igual ao H, que é 30 mais L, professor. Prof, vai ficar parecida com aquela última questão da aula regular. Raiz de 3L menos L é igual a 30. Fator comum vai ficar L, que multiplica raiz de 3 menos 1 é igual a 30. Parece que é a mesma questão. L vai ser 30 sobre raiz de 3 menos 1. Cara, se não for igual, é muito parecida, só que dentro de um contexto diferente. O professor aí tem que racionalizar ali, ó. Vai ficar daquele tipo lá, professor, vou até deixar montado aqui, vocês vão finalizar. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3 mais 1 por raiz de 3 mais 1. Aí tem que recorrer um pouquinho à questão dos produtos notáveis. Lembra lá? Você vai fazer a distributiva em cima, embaixo fica sempre o produto da soma pela diferença, ou produto da diferença pela soma. Então, já tem aqui atividade para você fazer, ó. Você vai finalizar ela, ó, para casa, tá bom? Lembra lá? E quando eu voltar na aula regular, se você não conseguir, pela explicação da aula regular, você já tem como encontrar a nossa solução. Meus amores, agradecer a participação de todos, tá bom? A participação não porque está na não presencial, mas a presença, que eu tenho certeza que vocês estão assistindo. Desejar a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá. Fui. Tchau, tchau, galerinha.